Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Bem? Todos bem? Todos felizes? Todos em casa? É muita coisa para responder, muitas variáveis para os tempos pandêmicos, bem felizes. É quase uma pergunta retórica, né? Ai, meu Deus. Então, primeiro eu queria recuperar algumas coisas dos nossos encontros anteriores, queria saber se vocês têm algumas dúvidas, se algumas coisas... Até aproveitando que tem, por enquanto, não temos nem 15 pessoas aqui, que aí fica um papo um pouco mais informal e próximo. Se tem alguma coisa, alguma angústia de vocês, se algumas coisas mais pontuais, até para poder trazer no nosso próximo encontro coisas mais pontuais que possam ajudar vocês, porque eu acho que, basicamente, é uma coisa que eu já falei no primeiro encontro, né? Eu acho que roteiro a gente aprende a escrever escrevendo. Eu acho que eu vou dar uma série de ferramentas aqui para vocês, uma série de movimentos, mas eu acho que, basicamente, eu acho que a experiência da escrita é uma experiência muito potente. Eu acho que isso que você tem que buscar. Hoje a gente vai tentar comparar histórias clássicas. A gente estava até conversando um pouquinho antes de vocês entrarem, porque eu acho que, como a gente tinha visto ontem, né, daquela ideia do Cortázar, que a gente tem que começar aos pouquinhos, né? Então, se eu fosse vocês, começavam com curta, né? Um curta forte, né? Que trate de questões que para vocês sejam relevantes. Não que isso diminua vocês como roteiristas, porque, por exemplo, eu agora acabei de escrever e dirigir um curta, né? Que, enfim, que estou muito contente com ele, porque eu acho que é uma forma também de manifestação artística muito potente, né? E, enfim, tem um espaço próprio, tem festivais, tem uma série de coisas que vocês podem percorrer com ele também. E sempre tem um texto bem bacana, não sei se vocês conhecem um programa chamado Larica Total, que é de uma galera aqui do Rio de Janeiro, que depois fez até o Choque de Cultura. E tem um texto do meu amigo Caíto, que eu acho muito bom, que o Paulo Schiffenthaler fala que, e eu faço um paralelo dele com a escrita, né? Que, enfim, quando você começa a escrever, e ele, no caso, estava falando da cozinha, quando você começa a cozinhar, você não vai querer fazer coisas mirabolantes, você não vai começar cozinhando com um creme brulee, de repente você vai cozinhar, vai aprender a fazer um arroz, vai aprender a fazer um feijão, uma carne assada, para depois começar coisas mais ousadas. Então, ele sempre faz uma comparação que a cozinha é como fugir do tubarão. Você está em alto mar, você viu o tubarão, e você não vai fugir do tubarão com nado costas. Você não vai fugir do tubarão com nado peito. Você vai fugir de crawl, porque é a forma mais básica de se fugir. Então, eu acho que quando você enfrenta o roteiro a primeira vez, você tem que ir nos clássicos. Você tem que ir dentro de estrutura clássica. E isso é um pouco que a gente vai ver aqui na nossa primeira aula, na nossa primeira hora de aula. Vou ver se eu consigo ter menos verborrágico. E hoje, como eu estou com uma internet bem instável, não sou eu que vou passar os slides, eu peço, por favor, que projetem os primeiros slides, por favor. Está dando para ver? Tá. Então, assim, antes da gente começar, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum pedido, algum desejo, quer fazer um anúncio, vendo carro, quer mandar um correio elegante, alguém? Temos? Não? Podemos seguir? Eu tenho. Por favor, vendo Chevette. Vendo o livro, se é para vender, mas, ó, é ainda do Logline, né? Tá. É porque, para mim, é tudo muito novo, né? Sim. Essa questão do... Sempre vai ser. Aí eu acho que eu
Foi a primeira contato, assim. E aí, aí você pediu que a gente se apresentasse, mas aí depois, a partir de cada logline que a gente trouxe, você foi criando, né? Dando possibilidades. Aí eu fiquei meio sem, não sei, não entendi bem assim, porque foi uma surpresa, mas não era exatamente o que você tinha pedido, mas abriu, né, o universo, assim. E eu Mas eu acho que a provocação é exatamente porque, assim, uma das grandes coisas que eu encontro no mercado são as pessoas que falam: ah, eu queria tanto escrever, mas não tenho ideia. Isso é uma coisa que eu sempre encontro. Então, na verdade, esse exercício prático, por isso que eu trouxe uma notícia de jornal, por isso que eu trouxe a solução da literatura e a solução das nossas histórias pessoais. E fui nas histórias pessoais de cada um de vocês e, subvertendo as histórias, eu criei novas histórias. Por exemplo, até falando desse curta que eu escrevi, que fala muito de paternidade, é a partir de uma história minha com meu pai. E é uma coisa engraçada que todo mundo que assiste o curta se identifica muito, porque tem um recorte de paternidade preta muito forte, porque tem histórias em comum. Né? Então, quando você conta a sua história para mim, eu vou ter pontos de aderência nessa história, né? Porque são histórias comuns, nós somos brasileiros, enfim, a gente tem uma série de coincidências que a gente vai se identificar. Então, na verdade, a minha provocação é mais para ver que até dentro da história de vocês tem histórias fantásticas, tem histórias maravilhosas. Entendeu? Então, um pouco sobre isso. Mas quando eu falo de logline, porque eu acho que o logline é muito importante, porque é ali que surge as grandes ideias, né? Porque tudo começa dessas primeiras linhas. E eu acho que quando a gente tem uma essência forte, a gente não perde muito a noção da história, né? Porque, assim, por exemplo, eu agora acabei de escrever um longa chamado Rio Vermelho, que eu tinha lido uma história sobre um cara que tinha sido preso e ele era matador com mais de 400 e poucas mortes. E ele tinha se apaixonado. A partir do momento que ele tinha se apaixonado, ele tinha se convertido. E ele já estava há 20 anos, quase, como não matador. Só que 20 anos antes ele era matador. Então, o que me interessou muito nesse personagem era quem ele era agora. Ele era o matador ou era esse cara apaixonado e convertido? Né? Porque, assim, quem tem um pouquinho mais de idade aqui sabe que a gente com 20 anos é uma pessoa, com 40 anos é outra. Né? Então, essa investigação eu achei bem interessante. Então, eu até junto com o meu sócio, a gente começou a pensar quais as possibilidades de história a partir desse cara, e basicamente a história, o Rafael criou um logline que eu acho muito bom, deixa eu ver se eu consigo lembrar. A história de um homem que foge para parar de matar e tem que matar para parar de fugir. Parece assim um quebra-cabeça, mas não, é exatamente isso. Porque a gente tem esse personagem nosso, que é o Zé do Galo, que ele já vive essa vida pacata dele há 20 anos, lá em Marabá, e um belo dia a BR sofre um acidente, tem a BR interditada, e ele tem um pequeno bar, onde ele faz uma... Aí você começa a trazer elementos alegóricos, metáforas, porque ele é muito famoso, o Zé do Galo, porque ele faz uma galinhada. Todo mundo sabe o que é galinhada aqui? Galinha molho pardo, entendeu? Sim, sim. Sim. E essa é a alegoria dele, porque o prato principal que ele faz é a base de sangue. Mas ele é um excelente cozinheiro, ele vira meio famosinho na região por causa disso. Só que ele não quer ser muito famosinho. Aí um belo dia, quando a BR é interditada, mais carros começam a passar na frente do bar dele, que até então era um bar pacato.
Até um dia que um ônibus de excursão que não passava lá passa, uma mulher olha para ele e fala assim: você não é o Juari, que morava em São Paulo? Eu conheço você, você não era segurança? E ele nega, nega, nega. Quando a mulher vai embora, ele vai atrás da mulher e mata a mulher. E aí começa uma reviravolta na vida do cara, porque a mulher tinha um irmão que vai atrás dele, aí depois vem a reportagem, e cada vez vai ficando pior. Ele era um cara que já tinha parado de matar, estava na dele, tinha se convertido, estava na vidinha toda calma, e de repente a morte volta a procurá-lo. Isso tudo a partir de uma notícia de jornal. Por isso essa minha provocação da logline, porque e sempre colocando isso que eu falei, vocês têm que trazer personagens fortes. Por exemplo, ele podia matar essa primeira mulher e acabar o filme. Não, só que ele não pode matar essa primeira mulher e acabar o filme. Vamos matar a primeira mulher, vamos trazer o irmão dessa mulher, aí ele tem que matar o irmão dessa mulher, mas o irmão dessa mulher é repórter, vê uma reportagem e vai crescendo, cada vez vai crescendo mais. Um belo dia chega um amigo dele, porque começa a ver o modus operandi, um amigo dele desconfia que ele está lá, um ex-companheiro dele de matar, e ainda continua matando os outros por posição. E aí ele tem que empregar o cara e tem a mulher dele que quer saber o que aconteceu, o que não aconteceu, e ele acaba se revelando no segundo ato para a mulher decide continuar com ele, enfim, vou dar um spoiler aqui, que no final ele jura que nunca vai matar ninguém para a mulher, e a mulher acaba matando o policial que está investigando ele. A mulher mata. E aí eles fazem um pacto e fogem juntos. Um pacto de amor e morte. Entendeu? Foi uma construção que a gente foi descobrindo durante o filme, né? Que é um filme, na verdade, sobre amor. Pois é, né? Esquisito, mas é. Mas é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que a partir do momento... Eu não lembro qual era o seu logline. Era que dizia filha de um casal interracial, não sei o quê, vem para Brasília e Não sei, o que é escreve, vira maravilhoso. escritora. É, porque eu acho que tem essa coisa do letramento, lembrei. Tem É essa porque eu coisa do fiz, letramento. foi ficando grande também, enfim. Eu acho que tem essa coisa do letramento que é muito importante. Eu acho que é um tema muito, muito abordado hoje, né? Que a gente sabe que a maioria das mulheres pretas, às vezes, passam por transição capilar, passam por uma série de processos que são muito importantes, né? Até como o próprio reconhecimento, né? Aqui no Rio, pelo menos, assim, teve uma explosão muito grande disso, né? Que eu lembro que há um tempo atrás eu ia para a Baixada, para outras regiões, e eu via que era uma outra pegada. Hoje não, hoje eu vejo as moças natural, e agora a gente já está entrando numa outra fase, né? De a gente usa o que a gente quer, porque não é mais sobre cabelo. Eu acho que talvez nessa sua curva dessa personagem pode ter essas descobertas também nesse processo, entendeu? Mas a gente precisa saber o que vai impedir, porque às vezes a coisa é muito simples, entendeu? Às vezes a coisa é de uma personagem que descobre que é negra, deixa o cabelo crespo e começa a ter problema no trabalho. E a partir daí, ela só quer ir trabalhar com o cabelo crespo dela, e ela acaba virando uma influenciadora, ela acaba caindo, sabe? Ela faz um post que compartilha muito, é convidada em reportagem. Na verdade, ela só queria ir para o trabalho com o cabelo dela, entendeu? Com o cabelo natural dela, e as pessoas querem impedi-la. Aí tem aí já uma história muito potente, entendeu? A provocação é muito mais em cima de vocês enxergarem na própria história de vocês potência para criar novas histórias, entendeu? E efetivamente escrever, né? Mas vamos lá, gente. Vamos começar. Vamos lá para o primeiro slide, por favor, de baixo. Então, o Joseph Campbell, o anterior, isso. Ele diz uma coisa, né? Ele que criou essa jornada do herói, ele diz uma coisa que eu acho bem interessante. Todas as grandes histórias têm os mesmos personagens. E a gente aqui, de certa forma, vai tentar... Bom, gente, sumi aí de novo, porque hoje minha internet está meio
zicada, então eu vou ficar nesse apague e volta aí, mas não reparem, estou por aqui, tá? Então, eu vou tentar fazer um paralelo aqui entre duas histórias. Eu tive a preocupação de pegar uma história gringa, famosa, e uma história brasileira, bem famosa também. E a gente vê que dentro dessas estruturas que eu particularmente aconselho vocês a começarem, quem está começando a escrever, começar a escrever por elas, a gente vai ver o quão parecidos são duas histórias que parecem não ter uma ligação muito grande entre elas. E, para isso, a gente vai seguir o passo a passo da nossa jornada do herói. Tá? Vamos para o próximo slide, por favor. Então, como a gente já tinha visto ontem, na nossa super história em quadrinho aí, a gente tem o mundo comum, né? A gente tem o nosso bonequinho, a gente tem ele com sede, que é o nosso chamado aventura, e, de repente, ele fala, não vou fazer isso não, porque, enfim, daqui a pouco essa sede passa, essa sede é psicológica, eu não estou muito afim de tomar água, não. E, de repente, vem uma ameaça, algo impele que algo traz ele ao encontro da aventura, né? E como a gente vai ver aqui, a gente vai ter dois tipos de aventura. Próximo slide, por favor. E aí a gente tem duas histórias aqui diferentes. O anterior, isso. O primeiro, não sei se vocês vão reconhecer ali naquele pequeno frame, é o Central do Brasil. Acho que a maioria aqui viu o Central do Brasil, né? E embaixo nós temos o Guerra nas Estrelas, né? Procurei dois filmes clássicos, potentes, dois filmes que, enfim, eu acho que se alguém aqui está escrevendo o roteiro e não viu nenhum dos dois, aconselho que no mínimo repense sua carreira como roteirista, porque eu acho que, enfim, tem que, pelo menos um ou outro, teria que ter visto, né? Enfim, eu acho que são básicos dentro de uma cinematografia bacana de se construir, né? Então, aqui, para quem viu aí, vamos lá. A gente tem a personagem da Dora, né? Então, vamos lá. Já que a Gilmara falou, vamos lá, Gilmara. Qual é o mundo comum da Dora, já dentro do que a gente viu? Se alguém quiser arriscar também, por favor. Qual é o mundo comum? O que a Dora faz no mundo dela? Como é que ela está? Como é que está o dia a dia dela? Ela escreve cartas, né? Ela ganha dinheiro escrevendo cartas para as pessoas que não sabem ler e escrever, né? Na Central do Brasil. Exatamente. Que ela é uma ex-professora, né? Uma professora aposentada, se não me engano, né? Isso. E ela tem uma coisa que eu acho bem bacana, que depois vamos ver se a gente fala um pouquinho mais sobre isso, que às vezes o grande personagem ele tem uma coisa chamada falha trágica, que eu acho que torna os personagens mais interessantes. Ela tem, no caso, uma falha trágica, que é que muitas vezes ela não manda essas cartas. Ela embolsa o dinheiro e não manda as cartas. Até o dia que ela conhece esse menino, né, que é esqueci, eu acho que é Josué, né? Ela conhece o Josué e acaba embolsando o dinheiro dele e, enfim, até aí nada aconteceu, né? E a gente tem outro ponto ali, o nosso querido Luke Skywalker. Para quem viu Guerra nas Estrelas, por favor, se alguém puder me dizer aí qual é o mundo comum do Luke Skywalker, quem me ajuda aí? Ele vive num planeta, né? Ele vive num planeta com os pais, que ele acredita ser os pais dele, né? Até que um dia ele encontra um mestre Jedi que revela a verdade. Calma, sem spoiler, sem spoiler. Vamos primeiro o mundo comum. O mundo comum, na verdade, ele vive com tios, né? Vive a vida pacata lá, enfim, vendendo umas coisas, trabalhando, roçando, vendo esses dois pôr do sol ao mesmo tempo, na sua vidinha pacata.
e nada acontece. E aí a gente tem que ter um momento, enquanto isso, no outro ponto, na abertura do Guerra nas Estrelas, a gente já vê que tem uma princesa, né? Enfim, tem um robô que é escondido ali, o material dentro dele. Ao mesmo tempo, a gente vê que o Josué... Vamos para o próximo slide, por favor? E aí, a gente tem o que a gente chama, que você já deu um spoiler aí para a gente, o chamado aventura. No Central do Brasil, o que acontece? Alguém lembra? A mãe do menino morre, o menino fica abandonado e busca a Dora, porque o menino desconfia que ela não mandou a carta. E aí começa uma cisão entre eles, mas o menino não larga dele. Enquanto isso, o Luke, que recebe lá... vocês vão vendo que é quase o mesmo movimento. O Luke recebe o chamado aventura através do robozinho lá com a projeção da Princesa Leia e fala, cara, muito legal, mas eu não tenho nada a ver com isso. E aí, como a gente... E isso é o que a gente chama... Volta 2 slides, por favor. Aí, é exatamente isso. Quer dizer, a Dora fala, bom, sua mãe morreu, mas eu não tenho nada a ver com isso. Né? Que é o nosso passozinho 3 ali. É a resistência do herói, o recuso ao chamado. Tua mãe morreu, mas não é minha mãe, é tua mãe. Então, um abraço. O Luke vê lá a imagem da princesa, fala, cara, mas não tem nada a ver com essa princesa, essa briga não é minha, eu não quero. E aí, quando a gente vem com o encontro do mentor ou ajuda sobrenatural, quer dizer, quando ele recebe esse segundo input, esse segundo empurrão para cair na aventura, alguém pode arriscar, no caso do Central do Brasil, que é, e não sei se vocês lembram, enfim, eu estou com uma cola aqui, então para mim fica mais fácil. Faz tempo que eu não assisto, mas a Dora está envolvida em algum problema lá, em alguma questão, e ela acaba tendo que sair do prédio onde ela mora. É isso que faz com que ela parta, né? Na verdade, o menino é pego por uma gangue que faz tráfico de órgãos. E ela fala assim, cara, tudo bem, a mãe do menino morrer, tudo bem, mas matarem o menino, aí vocês estão indo longe demais. E ela já tem uma dívida com esse cara, ela pega o menino e foge. Ou seja, você começa a estabelecer que o herói não pode voltar para casa. Esse mundo comum dele já foi bagunçado. Então, essa estrutura que vocês têm que estar muito atentos, porque geralmente essa, para mim, pelo menos, é a parte mais delicada e mais importante do longa-metragem, ou da série, ou o que seja. Esse chamado aventura. Por que ele está fazendo isso? Porque se isso não for bem construído, o seu herói fica frágil. Entendeu? O seu herói acaba... enfim, ele acaba não passando verdade. No caso do Luke Skywalker, alguém lembra o que acontece? Os tios dele são mortos, tudo é destruído. Isso. O Darth Vader passa o rodo em todo mundo. Desce lá, mata todo mundo, ele fica meio sem eira na beira, e aí ele encontra o mentor dele, que é o, como já disse a Gilmara no seu spoiler, encontra o Obi-Wan Kenobi, e que a gente sente que ele sabe alguma coisa, né? E que a gente ainda não viu. Vamos seguir os slides aí. Aí essa etapa... E aí ele encontra o Obi-Wan Kenobi, enquanto nossa heroína também decide cair na aventura junto com o pequeno Josué, na busca dos irmãos dele. Quer dizer, nos dois casos, se fosse um curta-metragem, a gente começaria a acabar por aí, mas a gente tem um longa, né? Então a gente tem que piorar a vida desses personagens, né? Então eles começaram a jornada deles. Vamos para o próximo slide, por favor. E aí começa o cruzamento do primeiro portal, né? Que no caso do Luke, por exemplo, ele
a gente está marcando ali, nos dois casos, né? A gente está marcando o final do primeiro ato da história, né? Então, isso aí, se a gente fosse usar de porcentagem, a gente já estaria aí com 20% do filme, talvez. Começando a entender esse universo, a gente está começando a entender o dilema. Nosso herói não está preparado ainda para essa jornada, mas em algum momento essas habilidades que ele tem, tanto o Luke, que a gente já sabe que ele tem, ele é filho de Jedi, ele tem esse poder, tá? Para quem não viu, eu estou soltando spoiler à vontade. E a Dora também tem uma habilidade dela, né, de escrevedora, que isso vai ser muito bem utilizado no filme. E a partir desse momento ele não tem volta, né? Os dois personagens não têm volta. Tanto a Dora decide acompanhar o Josué, quanto o Luke decide acompanhar o Obi-Wan nessa jornada deles, que aí é o nosso cruzamento do primeiro portal. E aí, quando a gente chega na parte 6, que é a parte que, bom, estamos com os dois personagens. Vamos para o próximo slide, por favor. É a hora que, por exemplo, Obi-Wan, eles vão para aquele planeta lá e precisam contratar um cara para transportá-los, porque eles precisam chegar naquele primeiro planeta lá, que depois a gente vai ver o que aconteceu com o planeta. Ao mesmo tempo, Dora consegue uma carona com esse motorista, o Otton Bastos, e, enfim, vai ajudá-la na parte do trajeto dela, né? Então, essa fase, volta um slide, por favor, é essa fase que a gente diz que eles conseguem, eles passam provações, mas eles conseguem aliados e eles já estão dentro da barriga da baleia, né? Quer dizer, já estão vivendo o começo da aventura em si, né? Eles já vão passar por algumas provações até se aproximar do que a gente chama aí de caverna oculta, né? Vamos para 2 slides na frente, por favor. Esse, mais um. Que é o momento quando Dora acha que achou os parentes do menino, né? Putz, achei, terminei. E o momento que eles conseguem chegar lá esqueci o nome desse planeta aí, mas quando eles Estrela da chegam lá... Morte. Não, a Estrela da Morte não. O planeta que a Estrela da Morte destrói. Porque eles chegam lá nesse planeta para tentar buscar lá mais aliados, porque tem uma galera da resistência lá, só que a Estrela da Morte já destruiu tudo. Ou seja, tudo parece estar perdido. A mesma coisa quando Dora chega nesse lugar aí e o cara falou, eles moravam aqui, mas mudaram. Mudaram para onde? Não sei. E como é que a gente vai chegar lá? Ora, eu não tenho dinheiro. Então, é o que parece o final de tudo, né? A gente pode pensar que, nossa, nossos heróis não vão para lugar nenhum, perderam tudo, está tudo acabado, mas, de algum jeito, temos que seguir. Vamos para o próximo slide, por favor. E aí, existe, nessa parte, é a parte onde a gente chega na aprovação suprema, onde existem algumas perdas, que eu não sei quem lembra do Central do Brasil, mas é a hora que tem até essa cena belíssima aí dessa procissão, e é a cena também que eles são sugados, né? No Guerra das Estrelas, eles são sugados para dentro da Estrela da Morte, eles acabam descobrindo que a princesa está lá dentro, salvam a princesa, lógico, o herói está lá para isso, e, ao mesmo tempo, no Central do Brasil, a nossa querida Dora rompe com Josué. E o Josué, não sei se você lembra que essa cena é belíssima, o Josué se perde ali no meio, ela fica procurando e ali a gente começa a dar a primeira prova de afeto entre os nossos heróis, de aliança, que é a mesma coisa que acontece quando o Luke
perde, né, nessa cena clássica aí, Darth Vader matando o Obi-Wan Kenobi, e é onde o Luke se vê sozinho, mas ele, de uma forma, ele cria alianças com o Han Solo e com a própria princesa. Gente, alguma dúvida até aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nossa, eu me sinto Caetano Veloso, tão inteligente assim. Então, eu vou falar uma coisa. Fale. A gente também vai percebendo, nesse caminhar, a transformação dos personagens principais também, né? Eles como pessoa, que a Dora, ela parte de um contexto, né? Que ela até tem esse caráter meio dúbio, né? No começo da história, que ela não manda as cartas, e a gente vai acompanhando a transformação. O Luke também, que não sabe se vai, não vai, se ele é ou não é, e a gente vai acompanhando a transformação deles também, né? E tudo isso vai ajudando a cada dificuldade que eles vão passando, vai trazendo mais transformações para eles, né? Como pessoa, né? Dentro da história. Eu acho que são movimentos semelhantes, mas isso é uma coisa. Você trouxe uma coisa aí que eu acho importante a gente observar aqui. Isso tudo que eu estou contando aqui para vocês, o Campbell lá, quando desenvolveu, ele aponta essas coisas, mas não é a ferro e fogo, tá? Tanto que, assim, esse movimento, por exemplo, de afeto que você está dizendo, por exemplo, a Dora começa a se transformar, porque, assim, quando Josué abandona ela se sente tão abandonada quanto o Josué, porque o Josué é a única pessoa que ela conhece. Isso já não acontece tanto no Guerra nas Estrelas, porém, quando o Luke é abandonado pelo Obi-Wan Kenobi, o Han Solo começa a se sentir responsável por aquele garoto. E, de certa forma, essa aliança começa a se estabelecer ali. Por isso que é importante no projeto de vocês, nos filmes de vocês sempre avaliarem que vocês precisam ter esses movimentos, mas os movimentos não são cartesianos, tá? A nossa arte não é cartesiana. Vocês não vão jogar uma fórmula perfeita. Por isso que, assim, eu tenho alguns debates com alguns executivos, quando os executivos sentam comigo e começam a discutir, não, plot drive, character drive, eu falo, não, cara, é história. Por isso que eu sempre repito para todo mundo, acreditem na potência da história de vocês. Eu acho que é sobre isso. É sobre a gente ter histórias potentes e a gente contar essas histórias. Por exemplo, falando particularmente do meu caso, eu tenho um road movie que eu vou filmar daqui a 1 ano e meio. Se vocês pegarem o Central do Brasil, todo mundo aqui concorda que é um road movie, né? Todo mundo sabe que é um road movie, né? Um filme de estrada, né? Um filme de gente pegando a estrada para alguma coisa. E aí, quando eu escrevi meu roteiro do Três Senhoras, eu vi que ele estava, antes do pessoal chegar à estrada, né, das minhas personagens chegar à estrada, tinham 25 páginas. Equivaleria mais ou menos a 25 minutos, 27 minutos. O que é muito, de certa forma. Só que estava bom, estava funcionando. Quem lê gosta. Talvez funcione. E aí eu fui pesquisar alguns road movies, né? E o Central do Brasil, não sei para quem viu aqui que se lembra, mas antes, porque a gente tem muito na cabeça que ele é um filme que acontece todo na estrada, né? Mas antes deles chegarem na estrada, tem 40 minutos de filme. São 40 minutos de filme antes de chegarem na estrada. Agora, por exemplo, se você pegar Pequena Miss Sunshine, né? Não sei quem viu aqui Pequena Miss Sunshine, também para mim é obrigatório. Ele, dentro da técnica americana, porque o americano é muito cartesiano, né, na construção dos seus roteiros, eles têm uma marcação muito própria nos roteiros. O Pequena Miss Sunshine, ele acontece exatamente com 10 minutos. Com 10 minutos de filme, eles já estão na estrada. E dizem que é o ideal, né? Dentro desse esquema americano de construção,
com 10 minutos você tem que ter o personagem lançar a aventura. Eu não acredito muito nisso não, tá, gente? Eu acho que se a história estiver boa, pode ser em 20, pode ser em 25, só que eu acho que a gente não deve exagerar nos formatos, né? Vamos para o próximo slide, por favor. E aí, nessa fase, que seria da recompensa, a gente tem nosso herói comum, o herói comum desaparece e surge aquela essência dele, né? No caso do Luke. O Luke vai usar a força, né, para destruir lá a Estrela da Morte, né? E a Dora, de uma forma fantástica, depois que ele encontra o Josué, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai resolver isso? O Josué sobe no banquinho e começa a gritar que ela escreve cartas. Que é genial como poder, né? Porque você está no meio de um monte de gente, que talvez muitas delas, naquela época, ainda é Brasil melhor, as pessoas não sabiam escrever. Então, ela consegue o dinheiro para continuar a viagem através do seu poder X-Men, que é escrever carta. Então, na verdade, é onde o herói é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando o cara planta lá atrás um movimento, né? A Dora não é escrevedora de cartas à toa, né? Não é só para ter o começo. Ela, algum momento ela vai ter que mostrar esse poder. Esse poder vai ter que servir para alguma coisa mais potente dentro da construção do nosso drama, né? E aí nós vamos para o nosso caminho de volta, né? Vamos, por favor. E aí a gente tem, né? Finalmente o cara conseguiu lá destruir a Estrela da Morte. E a gente tem o caminho de volta. Vamos mais uma, por favor. Que é aquele momento que o Luke não destruiu, mas não destruiu, e só tem mais uma bala, e como é que vai fazer, que é a mesma coisa da Dora, é um momento também de afeto, né? O momento que as alianças é um momento que a Dora realmente encontra no Josué, e tem essa cena linda, né? Que ela passa mal e Josué cuida dela, que é uma cena belíssima. E, ao mesmo tempo, é a cena que, quando todo mundo acha que está tudo perdido, o Luke Skywalker está dando tiro lá, não está conseguindo nada, o Han Solo, que já tinha recebido o seu dinheiro, já tinha abandonado todo mundo, volta para ajudá-lo. As alianças estão realmente formadas. Vamos para o próximo slide, por favor. E aí a gente tem, né, os finais, que nem sempre são fáceis, né, porque no caso do Central do Brasil, a gente tem mais um movimentozinho, que é o movimento onde Josué ele finge que não é o irmão, né, porque ele está super sem jeito, ele está super sem graça, e ele acaba fingindo que é um tal de Geraldo. Não sei se vocês lembram disso, ele se identifica como Geraldo. Os irmãos desconfiam que é esse menino, Geraldo, e quando a Dora recupera a carta do pai, a Dora lê a carta do pai e inclui ele na carta do pai. Inclui o nome dele, Josué, o que dá um pertencimento a ele na família. E no caso do Guerra nas Estrelas, a gente tem a coroação de todos, e tudo que ele aprendeu, né? No caso do Luke Skywalker, né? Ele tem consciência da força, né? Que é essa grande força motriz do filme todo. E ele ainda ganhou novos amigos, né? Apesar da perda dele, ele ganha parceiros que vão acompanhá-lo nos próximos filmes. Quer dizer, eu particularmente não curto muito o final do Central do Brasil, porque até hoje não entendo muito bem por que Dora foi embora. Eu acho que é mais uma tradição nossa, às vezes, de não conseguir ou não ter coragem de fazer finais felizes. Eu não sei se é realmente uma pegada realmente para a gente trazer um drama
num lugar que não existe, né? Porque, enfim, depois de toda a jornada e toda a identificação que a Dora tem com o menino Josué, ela deixar ele para trás, para mim, não fez muito sentido, né? Não comprei muito esse final, e toda vez que eu revejo, enfim, choro, me emociono, mas eu acho que, nesse caso, o nosso querido Walter Salles, aí, ele roubou um pouco no jogo, porque eu acho que essa construção desse abandono, de esse lugar não é para mim, tinha que ser um pouco mais crítica, né? No sentido geral. Vamos para o próximo slide, por favor. E aí, eu vou lançar uma provocação aqui. Pena que a gente está muito perto do intervalo, mas eu acho que essa provocação, então, a gente pode fazer intervalo depois das 7, para a gente ter aí uns... Não, a gente pode fazer em 10 minutinhos. Quero que vocês agora, já pensando um pouco nisso, e a gente já se aprofundou bastante nisso, enfim, a gente fazer um exercício aí da gente pensar nesse mundo comum, né? 10, se vocês precisarem mais tempo, um pouquinho, a gente pensar no mundo comum, num personagem e num plot, rapidamente aí como desafio. Nossa, Marton, mas assim, de agora para agora? Sim, de agora para agora, porque a vida é assim, a vida é um grande desafio. Vai valer nota no final? Não vale nota no final, mas eu acho legal para a gente ampliar um pouco a nossa discussão aqui, a gente tirar 10, 15 minutinhos aí para pensar um pouco nesses inputs todos que a gente já tem, né? A gente pensar, de repente, no mundo comum, a gente entender que a gente pode trabalhar desde ficção, terror, drama, comédia, filme mais urbano, enfim. A gente tem 10 minutos aí, depois a gente vai para o intervalo, e quando a gente voltar às 19h05, a gente discute um pouco essas ideias, e eu espero que a gente tenha ideias maravilhosas. Pode ser? Você poderia Oi? retomar o plot, esse conceito aí, pode dar uma retomada? Então, vamos lá. Mundo comum. Você viu Breaking Bad? Eu não vejo série, não. Então, Mas eu eu acho. sei um pouco a história, né? Então, o mundo comum, você tem um cara chamado Walter White, que é professor de química. Então, qual é o mundo dele comum? Ele é um professor de química, dá aula. Logo no começo do seriado, a gente descobre que ninguém presta atenção na aula dele, todo mundo acha um saco, tal. Ele é um professor, praticamente um loser, né? Ele é um professor perdedor pra cacete. O mundo comum dele é essa aula por assim dizer, de química. O personagem é um professor e o plot é que ele descobre que tem câncer e que tem poucos meses de vida e decide fabricar a melhor metanfetamina porque ele é químico, porque ele entende de química. Então, ele se junta ao pior aluno da sala dele e decide fazer para o cara ajudar ele a comercializar. Entendeu? Então, é basicamente isso. A gente pegar um personagem e o mundo dele e bagunçar. Sopranos. O cara é um mafioso, vive na máfia, o mundo comum dele é a máfia, só que o plot está começando a ter síndrome do pânico. Ser chefe de um mafioso e ter síndrome do pânico são coisas que definitivamente não casam. Vamos pegar os 2 exemplos que a gente deu aí. A gente viu Central do Brasil. Você tem o mundo comum da moça que é escrevedora de cartas, ela é nossa personagem, o mundo comum dela é Central do Brasil, os personagens, e um belo dia surge um garoto com a mãe morta, que o pessoal quer tirar os órgãozinhos dele para vender, e ela resolve fugir e entregar esse garoto para os pais, para os irmãos. Guerra nas Estrelas, mundo comum, Luke Skywalker está de boaça lá no planeta dele,
até o momento que chega um robozinho dizendo, uma princesa dizendo, salve-me, socorro. Ele fala, não, não é nada comigo, tal, e o plot é que um belo dia matam a família dele toda e ele descobre que tem um poder dentro dele que ele não sabia que tinha. Deu para entender? Todos entenderam? Se tiver mais dúvida, gente, por favor, manifeste-se. Para mim, ok. Então tá, gente. Então vamos até 19h10, pode ser? Então vamos lá, gente. O pessoal nota tudo aqui em cruzes. Na verdade, é porque deu uma esfriada. Sei quem mora no Rio aqui, mas teve uma chuva sinistra anteontem. E eu moro num prédio mais velhinho. E aí alagou a porra toda aqui, enfim. Os fios alagaram. A NET está morando aqui. Mas vamos lá, gente. Quem se arrisca aí? Vamos nos jogar. Bora, bora, bora. O Sérgio levantou a mão. O Sérgio. Vamos fazer o seguinte, levantando a mão, tá? Mete a mãozinha aí virtual. E a Saskia vai botando aí na fila. Tá? Por favor, Sérgio. Eu também não estou conseguindo abrir a câmera porque eu estou com problemas também com a minha internet, mas Tudo bem, querido. Sei bem o que é isso. eu até mudei ontem. Bom, mas vamos lá. Max, adolescente negro, gay, nerd, mora com a mãe em Porto Alegre. Como ela fará doutorado no exterior, Max vai morar com o pai, veterinário, com quem não tinha contato, numa cidadezinha de colonização alemã de Santa Catarina. Além de ter que aprender a conviver com o pai, terá que saber lidar com os colegas de escola curiosos e com toda uma comunidade na qual ele é o diferente. Então, eu acho um bom plot, tá? Eu acho que a gente tem um bom começo, mas eu acho que falta conflito, né? A gente está quase esbarrando num conflito que a gente já viu algumas vezes, né? Eu acho que talvez sofisticar um pouco mais esse conflito, talvez ele encontre alguém que ele goste, alguém que esteja ainda descobrindo essa sexualidade, porque assim, é aquela coisa que eu já falei para você. O que seu personagem quer? O que Max quer no caso, ele não queria que a mãe fosse para o exterior, então ele é obrigado a morar com o pai. Aí ele na verdade, eu tenho essa história, né? Eu só fiz essa storyline um pouco mal feita, mas ele vai se aproximar de pessoas, vai se interessar por um colega, e ele então olha quer só, aprender a conviver. Você já puxou uma coisa aí que eu acho super interessante, né? Vamos lá no Central do Brasil. Por isso que eu falo, gente, foca nos clássicos. O que o garotinho do Central do Brasil queria? A mãe dele, depois que a mãe dele morreu, né? Aí ele fica atrás da Dora, mas eu não me lembro exatamente o que ele queria da Dora. Ele quer voltar para casa. Ele quer voltar para os irmãos dele. Então, acho que você já construiu... Como é que é o nome do seu personagem? Desculpa. Max. Então, vamos supor, o Max, a mãe dele vai para o exterior, ele, no primeiro momento, vai morar com o pai, ele tem esse conflito com o pai, né? Eu acho que talvez o pai também esteja entendendo, eu acho que fica talvez mais interessante, pelo menos na minha leitura, na primeira leitura, que o pai também está tentando entender esse filho, que talvez não seja o filho que ele espera, mas é o filho que ele tem, porque eu acho que essas histórias de reconexão são sempre mais bonitas, né? Sem vilanizar o pai e sem vilanizar o filho, né? Eu acho que são histórias de reconexão. Eu vou te chutar uma coisa aqui. E se o Max tem algum plano de comprar uma passagem para encontrar com a mãe? Entendeu? Como provocação. Como é que ele vai conseguir esse dinheiro? Na história assim, que eu bolei,
ele também vai ter contato com os avós, né, descendentes de alemães. Ele vai trabalhar num posto de gasolina na lanchonete, onde eles são os donos. Não, tudo bem. Isso é o que já está na sua história, mas vamos Sim, pensar sim. aqui, vamos tentar sofisticá-la um pouco. Tá, a gente tem um personagem, você tem um personagem Max, que eu acho que a primeira coisa que você tem que identificar é o que ele quer. Porque, assim, por exemplo, vamos supor, se ele quer encontrar com a mãe, e, por exemplo, ele começa a fazer que nem nesse, não sei se você viu um filme chamado Corpo Elétrico, Sim. que o cara faz dança, ele faz aquelas danças virtuais e ganha dinheiro, tal. Será que o Max não faz isso para levantar um dinheiro? E aí ele Esse é descobre o... que alguém... Sim, sim. Esse é o Tinta Bruta. O Tinta Bruta, isso, Tinta Bruta. Então, será que ele não faz alguma coisa? Quer dizer, a gente precisa descobrir como é que o Max consegue levantar essa... Porque, assim, numa estrutura classicona, como seria esse filme, na minha visão, tá? Não exatamente numa estrutura fácil, mas era uma estrutura clássica. Max chega nessa cidade, está aborrecido com a mãe, porque a mãe foi embora. Aí o Max, o pai dele tem um negócio qualquer, né? Tem um negócio, tem um negócio de vinho, tem um negócio que faz queijo, tem alguma coisa que faz. Só que o Max consegue fazer com que esse negócio prospere de algum jeito. Ele descobre algum jeito desse negócio prosperar. Por quê? Porque ele tem a intenção de encontrar com a mãe. Só que no meio disso, ele acaba construindo um laço com o pai. E depois, no final do filme, você tem essa escolha de Sofia, do herói, se ele vai embora realmente com a mãe ou se ele realmente quer ficar com o pai. Tá entendendo? Eu acho que são essas coisas que você tem que estabelecer no seu plot, na sua logline. Entendeu? É aquilo que eu falei ontem para vocês. Assim, eu acho que vocês têm que descobrir um pouco também como poderia ser o final dessa história. Entendeu? Primeiro, que o Max quer, né? Porque para mim isso não está muito claro nessa logline. Que, por exemplo, quando você vê o Luke Skywalker quer entender de onde ele veio, né? De certa forma ele quer perceber quem ele é no mundo, né? Que poder é esse que ele carrega, e a Dora quer ir lá, no caso o Josué quer voltar para casa. Então esses são traços muito marcantes dos personagens, né? Eu acho que é um pouco isso que você tem que procurar na sua história. Porque até então, para mim, pelo menos, não identifiquei muito bem o que o Marx quer nesse processo todo, né? Sim, sim. Quem é agora? Agora é a Janaína. Oi, Jana. Opa, gente, vai com um grito de criança, tá? Bom, a minha história é a história da Maria. A Maria é uma mulher de 30 anos, 35, divorciada, produtora de cinema, e ela viaja para Portugal. Deixa eu pegar aqui para ler. Ela viaja para Portugal para o Festival de Roteiros de Língua Portuguesa, em Lisboa. O congresso foi maravilhoso. Logo no segundo dia, né, do festival, ela conseguiu iniciar as negociações para a coprodução do seu longa. Estava animada, ansiosa para voltar logo para o Brasil, quando, no último dia do festival, antes de iniciar as atividades de encerramento do festival, a OMS decreta o lockdown. Maria é acordada com a ligação da sua irmã, preocupada, querendo saber onde, como ela está. Maria não entende muito bem o que está acontecendo, essa preocupação. Aí a irmã pede para ela as notícias. Maria desliga, lê a notícia, mas mesmo assim é tão louco, mesmo ela está sabendo, ela não consegue, como está acordando de manhã, não tem noção da proporção do que é exatamente esse lockdown. Então, quando ela sai para tomar café da manhã, vê uma movimentação no corredor de pessoas saindo, entrando, ela desce, vai para a portaria, vê aqueles montes de pessoas querendo fazer check-in, pessoas desesperadas, e nessa confusão, Antônio aborda ela, que é uma pessoa que a reconhece que ela estava no festival, e fala, desesperado, que seu voo foi cancelado, e pergunta a ela como é que está o voo. Ela fala, não, acabei de fazer meu check-in.
Foi, Chiquinho. Na manhã anterior, está tudo certo. Enquanto ela está falando, ela está olhando e vê que está cancelado também. Então, ele propõe para que eles vão até o aeroporto para poder ver o que está acontecendo, né? Se consegue um outro voo, enfim. Então, ela arruma as coisas dela rápido, faz o check-out e já está no aeroporto. Chega no aeroporto, confusão daquelas que a gente viu no jornal, família, um monte de gente, ciências aéreas, não sabe o que está acontecendo. Então, ela passa toda aquela jornada. Então, o filme é essa jornada baseado em pessoas que tentaram voltar para casa assim que foi estabelecido o lockdown no mundo. É isso. Então, a sensação que eu tenho é que você tem um primeiro ato, mas você ainda não tem a curva, né? Porque, assim, vamos supor, a gente começa esse filme, né, nesse lockdown. Eu não sei exatamente para que serve esse outro personagem, mas se essa jornada for dela, porque, por exemplo, eu vou te sugerir algumas coisas, tá? Tá, Eu claro. acho que primeiro de tudo, eu acho que você tem que tirar um pouco o seu personagem da zona de conforto. Eu acho que ela tem que estar num país onde ela não entenda nada do que se fala. Entendeu? Ok. Eu acho que... Porque é isso, gente. A gente precisa de conflito. Entendeu? Porque, assim, quando nossa personagem, logo no início do filme, ela tem um parceiro, ela tem uma companhia para ir, porque eu acho que, assim, até para ela chegar no... Eu vou te dar um exemplo bem classicão mesmo, que é um filme que eu acho ótimo, que é o do Tom Hanks, o do aeroporto, sabe qual é? O Terminal. Sim. Que um belo Que dia eu o país do amo. cara acaba. O país do cara simplesmente acabou. E aí as pessoas não sabem se ele pode entrar no país, se ele não pode entrar, e esse é o conflito. E ele fala uma língua que ninguém entende. Isso que eu acho mais genial desse filme do Spielberg. Que o cara podia chegar lá, falar romeno, falar alguma coisa. Não, ele fala uma língua que ninguém entende. E o cara, no final, fala assim, ó, fica por aí pelo aeroporto. Até o final, que é genial, né? Quando os caras deixam ele escapar. Então, eu acho que essas construções, voltando a esse filme do Tom Hanks, já que o seu filme é sobre essa jornada, por exemplo, vamos supor que ela esteja na Malásia, ou esteja na Coreia, num festival. E, em dado momento, todo mundo foi embora, ela falou assim, cara, eu não vou não, vou curtir mais 2 diazinhos aqui, vou esticar, vou para uma viagem, quando ela volta, lockdown. E toda a turma que estava lá com ela foi embora. E ela não tem mais diária, ela não tem mais dinheiro. E aí eu acho que nesse caminho, talvez, ela encontre uma mentora que talvez até não fale a mesma língua que ela e que ajude ela nessa jornada. E como é que pode ser feita essa jornada? Talvez ele... Quase a mesma coisa do Central do Brasil. Olha, não dá para embarcar da Malásia, mas eu ouvi falar que de tal lugar está dando. Então, vamos enfrentar um busão, vamos pegar uma carona no ônibus. E aí ela cai na estrada, ela tentando sair daquele país, na verdade, para outro país. E eu acho que ela tem que ter uma jornada de aprendizado, né? E todas as dificuldades, todo aquele choque cultural, todos aqueles hábitos diferentes, ela descobrindo, e você pensar também qual é o aprendizado dela. Porque, assim, ao contrário do Sérgio, dá para perceber claramente o que a sua personagem quer. Né? Ela quer voltar para casa. Né? Ela só quer voltar para casa. Entendeu? Me lembra muito um filme até do Mel Gibson, que é um filme meio ruim até, porque o cara passa uma perna nele, e ele passa o filme todo, que ele é um assassino profissional, ele passa o filme todo tentando receber $20.000. E ele começa a matar gente, fazer um monte de coisa, tá? As pessoas vão oferecendo muito dinheiro para ele, 1 milhão, 2 milhões, ele fala, não, gente, eu só quero meus $20.000. Entendeu? Ele não quer mais dinheiro. Só que as pessoas acham que é sobre dinheiro, mas não, para ele é sobre a palavra. Então, eu acho que essa sua personagem, solta nesse mundo, quase como uma estranha no ninho, eu acho que é um personagem fantástico, num mundo de lockdown. Porque, assim, talvez seja uma pessoa que vague nas ruas sozinhas, as ruas todas desertas, ter toque de recolher, como é que ela vai pegar
como é que ela vai sair desses lugares, como ela se transporta, como é feito esse transporte, será que ela é presa em algum momento, entendeu? Acho que essa construção da curva do personagem você tem que complicar um pouco mais. É o que eu falei ontem, né? Anteontem, naquele textinho que eu li do Vogler, quando ele fala que maltrate o máximo possível seus personagens. Faça eles sofrerem no sentido de ela está quase chegando. É quase aquela cena assim de você está quase chegando, tal, no meio da coisa tem um barco que vai sair, o barco vai de não sei para onde, não sei aonde, de lá ela vai poder pegar um avião, porque de repente é um país que fala português ou fala inglês, e quando ela chega, o barco partiu. E ela tem de novo que descobrir, se reinventar e pensar como é que ela vai chegar nesse lugar, entendeu? São essas construções que a gente tem que ter. Eu acho que se você marcar, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do Três Senhoras. O Três Senhoras, que é o longo que eu escrevi, num primeiro momento, assim, são três mulheres que caem na estrada para levar as cinzas da bisavó para serem despejadas num rio lá no interior de Maceió. Isso daria um curta. Só que, assim, conforme essas três mulheres pretas pisam na estrada, eu começo a complicar a vida delas. Eu vou trazer um pedaço dele na segunda-feira para a gente entender os movimentos. Eu vou complicando. Aí tem uma hora que elas perdem o carro, tem outra hora que elas ficam sendo procuradas pela polícia, tem uma hora que elas... E tudo isso, elas sempre vão tendo aprendizado uma com a outra, porque as três não se dão bem. Até no final, lógico, que dentro desse esquema clássico, elas vão chegar nesse local, elas vão conseguir despejar essa urna e vão ter um grande aprendizado. Elas vão terminar mulheres melhores e mais unidas. Entendeu? Não sei se você viu um filme argentino chamado Um Conto Tino, que é genial, com Darín, que o Darín é um cara que vive uma vida pacata na Argentina, Buenos Aires, não sei o que mais. Um belo dia ele vê um chinês sendo atirado de um carro, ele vai ajudar o chinês e o chinês se apega a ele. E ele não... Sabe, o chinês é a única pessoa que ele conhece na Argentina, é a única pessoa com quem que mostrou algum afeto para ele. Qual o nome do lógico, filme que você está falando? Um Conto Tino. Aqui no Brasil é Um Conto Chinês, isso. Desculpa. É Um Conto Chinês. Esse filme vale muito a pena ver exatamente por causa dessa barreira de língua. Porque, lógico, no final, os dois vão se tornar melhores amigos. E tem aquela coisa mesmo, que eles não vão conseguir se separar, um vai aprender várias coisas com o outro. Entendeu? Eu acho que vale muito a pena, porque eu acho que você tem uma construção muito clássica, que é essa coisa dessa confusão de línguas, né? Dessa barreira de línguas. Vamos para o próximo? Ajudei? Agora é a Vou até Vanessa. desenvolver o roteiro, então, agora. Eu fiz Opa! agora a história. Já Duvido! Duvido! Deixa de ser ridículo. Né? Mandei logo a provocação. Mas eu vou. Pode deixar. Beleza. Fala, Valesca. Pode ir, Valesca. Margarida, dona de casa do interior, zona rural do semiárido cearense, acostumada a viver em função do marido, satisfazendo seus desejos em atitude submissa, além de ter filhos ano a ano. Grávida do 10º, cansada, deitada na rede, início de tarde, quente e abafada. Depois do almoço, ela nega o café que o marido pedia de forma autoritária, em um surpreendente primeiro ato de rebeldia, que por esse motivo ele acha inconcebível. Sem acreditar, ele repete a ordem. Com a continuidade da negativa, ele pega um facão e se aproxima dela em fúria. Antes de cortar o punho da rede, o que derrubaria a esposa grávida, ela antevê a situação e salta rapidamente do lugar. Como vingança, decide cortar relações com ele sem sair de casa. A jura era de que ele jamais tocasse em seu corpo outra vez,
e também não ia mais servi-lo, nem comida, nem roupa lavada. Passou a sonhar em poder sair dali e morar em sua própria casa. Contava a todo mundo da sua vontade. Seu desejo era juntar dinheiro. Aproveitava para também falar mal do homem com toda sorte de palavrão. Ela sentia asco por ele. Passados 40 anos, o casal surpreendeu a todos por agora deixar visível uma certa amabilidade um com o outro. O silêncio de décadas era trocado por muita falação. Compartilhavam a velhice sozinhos na mesma casa de antes. Deixa eu ver aqui minha letra. E se esqueceram do que ocorreu no passado. O suposto perdão e a nova lua de mel se dava porque ela agora padecia de esquecimento. E ele, também por força da idade, não escutava mais. Então, eu acho o plot muito bom, né? Eu não sei se eu gosto muito dessa parte toda dela ficar tranquila com essa agressão, mas eu acho bem interessante essa estrutura que você propôs do de a partir do Alzheimer a mulher talvez conseguir refazer esse homem que ela imagina. E isso é um plot bem interessante, entendeu? Porque se ela é uma mulher que sempre teve um marido ausente, um marido que nunca gostou muito dela, tá? A partir do momento da dependência dele, ou que ele tem Alzheimer, ela começa a reconstruir a memória. Eu não sei nem se é Alzheimer, porque Alzheimer é muito forte, né? Porque o Alzheimer é uma coisa meio terminal. Mas, por exemplo, se ele tem um surto de amnésia e ela começa a costurar com ele a memória que ela imagina para a vida dela, pode ser um filme meio bonito, né? Porque me lembrou um pouco outro filme argentino também chamado Filho da Noiva, né? Não sei se você viu, né? Que o cara decide casar com a mulher de novo, porque a mulher está com Alzheimer. E ele procura a mulher, tal, também é um filme com Darim. E eu acho que esse plot é bom, né? A partir da perda de memória de um deles, a mulher tentar reconstruir, eu acho um plot bem potente, bem bacana. Não sei se eu carregaria tanto as tintas nesse processo de dela aceitar tranquilamente um companheiro que a maltrata tanto. Eu acho que ela pode ter uma visão da vida mais romântica e a partir do momento que teve um filme mais ou menos assim, né, que acho que é com a Sandra Bullock, que o cara acorda e ela finge que é a noiva dele, o cara está sem memória, e ela começa a construir uma vida junto com ele, enfim. E teve outro filme também mais antigo, que é acho que é com Humphrey Bogart, que é uma das únicas comédias que ele fez. É com Humphrey Bogart? Eu vou lembrar e trago para você como referência, mas tem isso também, entendeu? Da pessoa não é exatamente se aproveitar da outra, mas a pessoa aproveitar esse lapso de memória da outra como uma forma de reconstruir a própria vida. Eu acho esse tema bem bonito, né? Porque explora possibilidades. Eu acho que você só tem que construir esse personagem com um pouco mais de cuidado, talvez, para não dar a impressão muito que a gente, né, enfim, está construindo um personagem que se submete a todo tipo de machismo, todo tipo de coisa, porque não quer ficar sozinha. Entendeu? Só uma reflexão. Uhum. Posso fazer uma réplica? Você pode fazer. Não, essa é uma história que está no meu livro, né? É uma crônica, enfim. É um texto meu, mas de uma história que aconteceu com uma pessoa que me contou a história com a família dela, né? Então, Aí foi esse exercício de pegar um texto meu isso e é uma coisa que eu transformar. sempre me deparo em todo curso que eu faço, que assim, uma coisa é a vida real, outra coisa é o cinema. Nem sempre o que acontece na vida real, porque aconteceu mesmo, eu estou passando por isso agora. Eu estou fazendo a biografia do Anderson, mas não estou contando a história do Anderson.
A gente cria um personagem, a gente desenvolve esse personagem, a gente conta a melhor história possível dentro de um recorte da vida, né? Porque senão vira um documentário. Eu não sei se vocês viram agora, por exemplo, aquele Colin preto e branco, que passou no Netflix, sobre aquele atleta que ficou de joelhos, aquele atleta que ajoelhou aí durante uma cerimônia olímpica. E esse filme é bem interessante porque ele é filho de um... Ele é adotado, né? Filho de um casal branco, apesar de negro. E ele tem 2 irmãos, e os irmãos não aparecem. O seriado todo, todos os episódios, os irmãos não aparecem. Por quê? Porque o roteirista, o diretor, resolveu focar a ação na história do cara. Então, os irmãos não eram realmente importantes, entendeu? Então, nem sempre se fie nessa coisa de não, aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo é bom para a realidade. É bom para a nossa vida, mas nem sempre funciona no cinema. Mas nem foi nesse sentido que eu falei, era só de que eu estava tentando fazer. Que você estava falando, faça um curto, e aí eu fiquei sempre pensando em algum texto meu e escolhi esse. Embora, né, como esse é um começo desse exercício. Ai, desculpa. Eu não sei se você entendeu certo aqui, mas é porque ela ficou morando na mesma casa, mas ela não falava mais com ele, não se relacionava de jeito nenhum. Por 40 Sim, mas anos. assim, mas de qualquer jeito, eu acho que é uma forma de você aceitar uma violência. O cara foi com um facão na direção dela. Não sei, isso pelo menos me incomoda. Se não te incomoda, siga em frente. É tua história, é teu filme, entendeu? Mas a mim me incomoda um pouco, Mas entendeu? a ela que. Pra mim incomoda o fato dela querer ter passado 40 anos dizendo que queria sair daquela casa e não ter conseguido. Né? De certa forma, ela fez se rebelou, mas ficou ali, né? Ainda nesse papel de mulher. Então, No papel da espera exatamente. de uma mulher daquela época, sei lá. A gente vai para questões diferentes de rebeldia, né? Não sei se isso é exatamente uma rebeldia no sentido, né, do que eu acho, né? Enfim, mas são as obras de cada um, né? Eu acho que, enfim. Vamos seguir, gente? Agora a Gilmara. Oi. Oi. Então, a minha história, ela parte assim, eu peguei um conto que eu escrevi, né? Aí eu fiz bem curtinho, não sabia se tinha que ser longo ou curtinho, enfim. Gibilê, uma menina órfã, que vive de uma forma muito simples com a sua família adotiva em um pequeno vilarejo africano. Todas as noites ela sonha com uma mulher que dança. E ela ficou muito interessada em saber o que significava aquela dança e quem era aquela mulher. E ela sai em busca desse conhecimento, até que ela percebe que existia uma anciã que morava no seu vilarejo, e essa anciã, ela desapareceu. Ela desapareceu por muitos anos. E essa anciã, ela era a detectora dessa dança que ela sempre sonhava. E um dia, ela descobre que ela é a própria reencarnação dessa anciã. E é isso. Então, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Sérgio, assim, dentro da sua curva, porque, por exemplo, dentro dessa estrutura que você falou, eu tenho a impressão que ela está tentando buscar a origem dessa dança. É isso? Sim. Porque se Da for, dança, do som. mas eu acho que você tem que escolher um pouco para onde sua personagem vai, Uhum. no sentido de que aí eu faço essa pergunta para você. O que a sua personagem quer? Ela quer descobrir o motivo do sonho. Por que ela sonha com essa mulher, com essa dança? Qual é o significado desse sonho? Acho que a busca dela é isso, saber o porquê que ela tem esse sonho. Tá, tudo bem. E ela quer saber o porquê, por quê? O que ela quer fazer com isso?
É isso que eu estou Porque, falando. É porque, sim, assim, ao contrário de literatura, a gente está trabalhando com cinema. aham, Cinema, os personagens têm que fazer alguma coisa, sabe? A gente vê, quando o Luke Skywalker encontra a força, a gente vê a força. A gente vê ele lutando com o sabre de luz, a gente vê vários movimentos que a gente consegue ver isso de certa forma. E, assim, o quanto, além do sonho, essa dança é importante para ela. O que vai transformar ela na vida dela? Tipo, já que a gente está num ambiente de fantasia, vamos supor, ela mora nessa aldeia e há anos não chove. E um belo uhum, dia ela descobre que essa dança é que fazia chover lá. Então você já começa a criar um elemento que é um elemento desnecessário e é um elemento fílmico. É um elemento que a gente pode ver, porque aí dá uma cena linda, porque ela reencontra essa senhora num sonho e ela conversa, as duas dançam juntos e, de repente, o pessoal da aldeia está vendo ela dançando sozinha, na verdade, ela está em transe. E a última cena, quando talvez você tenha um antagonista que acha, não, ela é bruxa, vamos jogar pedra na bruxa, não sei o que. Isso no final do filme. Eu estou imaginando o final do filme, estou contando spoiler para todo mundo, estou empolgadíssimo. Ninguém me segura. E aí, no final desse filme, quando tá as pessoas cercando já para apedrejar, ela começa a chover, uhum. entendeu? A última cena é a chuva. E essa aldeia toda feliz porque reencontrou essa mulher, que, na verdade, essa reconexão espiritual. Por isso que eu estou falando, além do sonho, além dessas dicas, eu acho que dá um curta lindo, se eu fosse você, escreveria mesmo, não precisa ser chuva, mas eu acho que ela precisa querer alguma coisa, e esse querer precisa ser importante no sentido de, de resultados práticos, né, de que a gente vai ver, né, na tela, e o que isso pode ser bom. E você pensar também um pouco nesse antagonista. Né? É um pai que não quer que ela dance, que prefere que ela vá caminhar não sei aonde para buscar água. Que antagonista é esse que quer impedir com que ela realize esse sonho nos dois sentidos? Entendeu? Ela tem uma missão, né? Porque até então a gente tem uma personagem que tem uma missão e ela encontra a moça, sonha e percebe que é a moça. Tá, mas onde a gente complicou a vida dela? Como a gente falou no filme da Jana. Qual é a língua estranha? A gente tem que dar uma complicada na vida desse personagem. Eu acho que esse que é o Uhum. ponto todo. Na medida que você for falando, eu também fui pensando a mesma coisa também, né? Eu fui pensando dela, porque ela morava numa aldeia, né? Ela vivia muito simples, então a família dela era muito pobre. Então eu fui imaginando que a circunstância era o antagonista dela. Como é que ela ia chegar até um ponto que ela encontrar, como é que ela ia chegar na cidade, se ela morava muito longe, ela morava lá no interior, então ela tinha que chegar até um local. Então eu fui imaginando tudo isso, né? O simbolismo da dança, né? Eu pensei nisso também, por exemplo, a dança tem um significado mesmo de trazer colheitas boas para aquela região, que tinha muitos anos que não tinha a colheita, né? A anciã desapareceu, mas qual foi o motivo que ela desapareceu? Ela foi assassinada? Ou ela desapareceu, ela decidiu ir embora? O que aconteceu também? Que remete à questão da personagem, né? Da Jubilê, né? Porque Sim, ela é a sim. reencarnação dessa mulher. Então, eu fui pensando nisso também, né? Que vai surgindo, até o final, que ela descobre que ela é a reencarnação dessa anciã, né? Aí eu fui pensando também nessas questões também. Eu acho que assim, eu acho que algumas coisas que são antagonistas, às vezes a gente tem que criar personagens para ampliar esse antagonismo. Uhum. Às vezes não é necessário, às vezes é um tiro no pé, porque às vezes você enxergar uma pessoa que seja esse antagonista, não que você tenha que criar personagens caricatos ou personagens que, sabe, não vamos deixar ela dançar porque nós somos maus. Não é isso. Mas que você Uhum. crie alguém que fale isso e que, de certa forma, ou acha, e que, de certa forma, a gente entenda por que ela não pode dançar. Ah, não, se você dançar, você não vai trabalhar. Ah, se você Certo. dançar, você não vai lá no poço, que é daqui a 5 quilômetros, pegar água.
e toda a aldeia está indo, entendeu? Porque aí você cria um antagonismo muito eu não entendi o que é a bruxa negra do Salem, eu não lembro, na verdade. Na verdade, esse antagonismo tem que ficar mais claro no sentido de que às vezes você até coloca isso, né? Enfim, toda aldeia vai buscar água daqui a 5 quilômetros. Tem uma mulher que fica dançando na aldeia. Ué, como assim? Por que ela vai ficar dançando? Eu vou buscar água lá. Mas eu acho que alguém tem que ter um líder, tem que ter um antagonista claro que fale, não, olha só, essa mulher é bruxa, essa mulher é alguma coisa, essa mulher é do mal. E essa tensão ser ampliada, sabe? Quase como alguma atitude que ela faz piora ainda mais a situação, ou, de repente, em algum momento, alguém fala alguma coisa dela, alguém cai doente, e essa mesma pessoa fala, ó, a culpa é dela, a gente parou de fazer o nosso ritual aqui, que a gente sempre fazia, não dá certo, e ela está correndo atrás dessa reconexão, que eu acho lindo, eu acho muito potente, acho que dá uma bela história. Certo. Já fui anotando aqui. Agora é o Arthur. Arthur? Oi, oi. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, está muito baixinho. Opa, peraí. Melhorou o volume? Sim. Boa noite, gente. Eu fiz o meu pensando na atividade que a gente fez ontem, né? E que você, inclusive, falou sobre do porquê não ser um estudante cego, né? Para ver a perspectiva da storyline. E aí eu trouxe um pouco disso e eu resolvi trabalhar com um personagem mudo, exatamente para falar sobre a dificuldade de encontrar a Comunicação. dificuldade de se comunicar e achar novas formas além só da fala, né? Enfim, transferido para uma escola nova de sistema inclusivo, um estudante mudo decide virar membro do Grêmio Estudantil para se enturmar. Porém, ele mal consegue se comunicar com os colegas de turma. Fazendo vídeos anônimos com informações sobre as atividades da escola, de um jeito engraçado, ele viraliza no TikTok. E é essa a premissa que eu trouxe, né, Di? Ah, tá. Então, vamos lá. Eu acho que está bem estabelecida a dificuldade dele, né? Logo de cara. Eu acho que é um achado essa coisa, ele ser de um grêmio de colégio, né? Onde existem debates, onde existe espaço, ele colher esse espaço. Mas eu acho que, de certa forma, eu repito a pergunta para você aqui, né? O que ele quer? O que seu personagem quer? O que ele quer, Arthur? Ele quer poder se enturmar na nova escola, né? Sim, ele quer ter... Porque, assim, enturmar às vezes é muito vago, mas ele quer ter amigos, porque aí eu acho que você precisa de outra construção, né? Como é que é a casa dele, quais são as dificuldades práticas, porque, assim, e qual é a dificuldade que ele tem, porque é quase como se você estivesse me contando o começo da história e o final, né? Ele tem essa dificuldade, ele vira um artista de TikTok. E como é que é essa chegada até lá? Entendeu? Que dificuldades ele passa? Ou não? Ou por ele se tornar um TikTok, o que isso traz de ruim para ele na vida? Talvez ele comece a ser acessado demais e ele acaba não acreditando mais naquilo como uma forma de comunicação. Tá me entendendo? Eu não estou vendo o plot muito claro, no sentido de qual é a dificuldade que ele está tendo aí. Né? Tudo bem que está claro que o cara é deficiente.
tem deficiência na fala, mas de qualquer jeito ele vira TikToker. Então, qual é a trajetória dele até aí? Eu acho que isso que você tem que pensar mais um pouco, né? Porque ontem, quando a gente estava falando do menino que quer participar da Paralimpíadas, era essa, né? Não, Não? não. Mas não foi essa provocação que eu fiz? Não foi? Teve outro? Um deficiente? Não, no meu caso, o que eu tinha trazido não tinha nada sobre nenhum personagem deficiente. Você trouxe a perspectiva de talvez pensar num personagem cego, né? Na minha premissa. Ah, tá. Então, eu acho que, assim, para mim, o que está mais complicado na sua história é como é que ele chega a ser TikToker, né? Porque isso talvez seja o mais interessante da história, né? Em termos de construção, né? Quais são os percalços dele? Ele tem dinheiro para comprar um bom celular? Quem é que vai ajudar ele a gravar? Entendeu? Que Entendi. forma engraçada é essa que ele descobre? Que mecanismo é esse, entendeu? Porque senão fica tudo muito vago. Porque eu acho que efetivamente ele tem que ter uma solução, né? Ele tem que passar por um problema para é aquilo que a gente tinha visto lá, né? A gente tem que botar dificuldades, a gente tem que fazer nosso personagem sofrer. Ele está sofrendo como aí? Porque parece que, para mim, a escadinha dele ele tá com problema para entrar no Grêmio, né? Enfim, no espaço lá estudantil, e logo depois ele vira TikTok e resolveu. Entendeu? Eu acho que antes dele virar TikToker, essa dificuldade tem que ser ampliada. Ah, e ele tem ideia de virar TikToker, beleza. E como é que ele vai fazer isso? Quais são as dificuldades? Ah, ele compra um celular novo, pá, maravilhoso, tal, com um IA roubado. Beleza, a gente já começa a ter uma história. Ah, ele acaba vendendo os livros que ele tem, ou ele vende alguma coisa preciosa da mãe dele para comprar o celular e é roubado. Ótimo, nosso personagem tem dois problemas. Ele precisa repor o que ele pegou da mãe e precisa de um novo celular. Aí a gente tem outra questão. Ah, ele precisa desenvolver essa linguagem. Como é que ele faz essa linguagem, entendeu? Acho que é nisso que você tem que se aprofundar mais. Ajudei, atrapalhei. Não, ajudou sim. Quem é o próximo? Próxima. Agora a Giovana. Por favor. Giovana Vieira. Olá, boa noite, todo mundo. Boa noite. Estou com um problema de conexão, queria abrir a câmera, mas se eu abrir, eu não... Aí vai travar, tá? Sei Então, bem o que é isso. vou me manter aqui. Eu estava um pouco sem saber o que fazer, né? Eu perdi um pouco do começo da aula, fiquei um pouco desconcertada aqui, e eu tinha dado um print numa matéria da BBC Brasil, que saiu hoje, sobre um cara que é contratado pelo futuro morto, para contar segredos que o morto não pôde dizer em vida. E eu printei isso porque eu fiquei com vontade de escrever um conto. Então, aproveitei, peguei esse mesmo print e tentei fazer o exercício. Enfim, tem um livro recém-lançado agora, eu não entendo nada de roteiro, estou aqui mesmo para me familiarizar. Então, vocês peguem na minha mão aí e me ajudem. A ideia é essa. Obrigada. Bom, o contador de segredos de caixão está cumprindo a agenda de morte dos clientes, mas ele é escritor e ele vai interferindo nas histórias desses clientes, já que não tem cliente, não tem ninguém para averiguar se o trabalho dele está sendo feito ou não. É um trabalho de extremamente confiança, né? A única pessoa que poderia dizer está no caixão. E ele vai
interferindo na vida dessas famílias para conseguir, enfim, argumentos de livro, enfim, ele vai se colocando dentro dessa família, criando intrigas, ou omitindo fatos que poderiam resolver uma herança, sabe? Ele vai... e aí eu trouxe de referência um pouco de 2 filmes. O Autor, que está na Netflix, que eu achei muito legal, exceto o final, mas eu achei muito bom. E acho que é A Vida do Mentiroso, salvo engano, que é um cara que fala que é Deus e todo mundo acredita, e, enfim, ele acaba mudando o rumo da humanidade, né? Então, eu pensei em alguma coisa desse cara e alterando o destino das pessoas de acordo com o seu interesse literário. E ainda não entendi muito qual é a resistência, né? Eu acho que tem que ter uma resistência para esse personagem passar. Não sei se acrescenta o fato dele ser um mitomaníaco ou dele ser apenas um grandíssimo filho enfim, filho do que fugiu. Não sei, eu não entendo qual a resistência que eu preciso colocar, qual tinta que tem que apertar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Eu acho que é um terreno fértil pra caramba, né? Porque, enfim, um cara que detém segredo de todo mundo, né? Como diria Nelson Rodrigues, se a gente soubesse os segredos dos vizinhos, a gente não daria mais bom dia para ninguém. Eu acho muito bom. O que eu acho é que aí a gente tem que pensar um pouco na curva do personagem, que era uma coisa que eu ia falar um pouco depois, mas, enfim, já vamos falando logo. Porque eu acho que todo personagem, por exemplo, a gente vê a Dora, né? A Dora começa o nosso Central do Brasil lá como uma mulher fria, sem laços, e termina apaixonada, né, pelo garoto, né? A gente tem vários exemplos de curvas de personagem no Apocalipse Sinal. O cara começa como matador profissional que tem que matar o cara, e no final do filme ele decide não matar o cara porque ele começa a achar o cara topzera, começa a achar o cara bem legal. Então não vou matar mais esse cara não, porque esse cara é bem bacana. Então eu acho que você tem um personagem bem interessante, porque ele pode, no início, ter um princípio ou altruísta ou até mesmo um princípio esse literário, e no final ficar embevecido por esse poder, né? Quem nunca? Entendeu? Eu acho que essa curva, em termos de personagem... Exatamente isso que eu pensei, ele começar bem fazendo isso, né, como quase um missionário, né, de repente algum religioso, né, voluntário, Exatamente. E ele né, e começar a ficar... escalando. Exatamente. Eu acho que essa escalada no personagem que você tem que ficar atento. Eu não sei, porque eu acho que, por exemplo, se... Eu só vou dar umas provocações aqui, por exemplo, se ele for um padre, ou se ele for alguém muito religioso, esse poder dele começar a subir a cabeça dele. Se bem que o escritor também é bem bom, né? Porque ele pode estar com um projeto de livro e, de repente, em algum dado momento, ele fala assim, cara, vou fazer esse livro nada, vou ganhar um dinheiro aqui, porque, enfim, tem jeito de ganhar dinheiro aqui, tem jeito de mexer aqui, tem esse outro segredo aqui que eu posso contar ou dizer que... enfim, eu acho que tem um... Agora, o que a gente precisa entender, na verdade, o que você precisa entender, é qual a dificuldade que ele vai ter para acessar esse lugar, né? Porque eu acho que assim, beleza, quero escrever um livro. Ele começa a escrever um livro e, de repente, ele começa a ter ideias para fazer outras coisas. Beleza. E o que impede dele chegar nessas outras coisas, entendeu? O que impede, por exemplo, se ele quiser, não, cara, agora eu posso ganhar um dinheiro aqui. Nossa, agora eu descobri que isso aqui é a senha do banco do cara. Nossa, agora eu descobri que tal coisa é assim assado, entendeu? E ele começa a ter esses pequenos poderes. E eu acho que, acima de tudo,
você pensar um pouco qual o final que você vê com um cara desse, né? Porque, assim, me cheira um pouco algo que pode ser uma dramédia, pode ser uma coisa meio Fargo, sabe? Desse ambiente, assim, meio tipo de seres humanos que têm um princípio, um valor próprio, alguma coisa assim. Massa, perfeito. Obrigada, Marta. Então, gente, eu só vou pedir uma coisa, porque infelizmente eu não vou poder me prolongar hoje. Então, eu estou vendo que Cristina Rosa e Karina Freitas já estão de mãos levantadas. Prometo voltar a esse assunto na segunda-feira. Pode ser? Pode! Então tá. Sim, tudo bem. Pode sim. Eu também estou na fila. A Valéria também. Então, fica às Porque 3 a para mãozinha segunda. não tá levantada, aí eu não percebi. Então, gente, assim, o que eu fico bem satisfeito e bem feliz é porque eu acho que roteirista é aquele que escreve, não é só aquele que tem ideias. Eu estou vendo que essas provocações trouxe muita gente aí para expor suas ideias. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que expor, a gente tem que discutir. Eu acho que aqui nessa turma mesmo é uma oportunidade para vocês começarem a trabalhar. Eu estou vendo que está rolando até uma lista de contatos aí, mas bem bacana isso, tá? Porque eu acho que às vezes vocês se identificarem com a ideia pô, adorei a ideia da Jana, não, adorei a ideia da Giovana, e vocês conversarem uns com os outros também, porque eu acho que às vezes alguns processos são melhores em dupla do que solitário. E a gente às vezes, como roteirista, somos seres muito solitários, né? Mas a gente tem que quebrar um pouco essa ideia que a gente tem que trabalhar sozinho, até porque todo mundo tem que dar nota. Eu mesmo assim, pessoas isso não é de hoje não, tá? Desde que eu comecei eu amei o X9 de Defunto, é maravilhoso, e que dá uma comédia também muito boa, né? Então eu acho esse ponto, né? Engraçado que também agora me ocorreu, Giovana, que pode ser uma comédia também meio, isso me pareceu um pouco essas coisas meio de Suassuna, né? Então pode ter um tom ali do fantástico, e que é uma coisa bem bacana, né? O cara guardar, enfim. Mas assim, vocês trocarem, Totalmente. Imagina uma mistura de Chicó, não é? Do um cara Chicó Deus. X9. Exatamente. Tem um parceiro dele que quer, de repente, fazer, ele tem uma outra agenda, o cara só quer escrever um livro, enfim, você criar o personagem que age em cima. Não, isso, cara, isso vale muito dinheiro, tá? Não sei, enfim. Enfim, agrupem-se, juntem-se, porque a cultura está cada vez mais sendo combatida e quanto mais unidos estivermos, mais forte seremos. Após esse minuto de militância, mando um beijo para todos e fiquem bem, se cuidem. Até segunda. Até Tchau, até segunda. Até segunda. segunda. Obrigada Beijo, mais fiquem uma bem. vez. Tchau, tchau. Obrigada, Marta.